Nesse vídeo eu vou estar comentando sobre algumas razões que têm feito muitos protestantes retornarem ao catolicismo. A primeira razão que eu gostaria de fazer menção nesse vídeo é a questão da doutrina. O que acontece? Como eu também tive essa experiência, eu posso falar que no meio protestante existe uma grande confusão doutrinária. E como que é isso? São muitas denominações e cada uma dessas denominações, ou a maior parte delas, tem doutrinas contraditórias entre si. Ou seja, cada denominação afirma coisas diferentes e contradizentes entre si. O que acontece? O fiel que está lá no protestantismo, em uma das denominações, das muitas denominações, de boa vontade começa a estudar a Bíblia Sagrada e ali tem suas dúvidas, e pergunta ao seu pastor a respeito da doutrina. O pastor dá lá uma explicação para ele. Esse fiel tem contato com amigos de outras denominações, com outros pastores, que já têm uma visão diferente. E, com isso, essa pessoa, ao ter contato com diversas interpretações diferentes do mesmo texto, doutrinas diferentes, baseadas no mesmo texto, lógico, interpretações errôneas, essa pessoa ela vai ficando cada vez mais confusa. E essa pessoa, sinceramente, ela busca a verdade. Muitos estão assim. E nessa busca pela verdade, essa pessoa vai comparando doutrina com doutrina e tentando tirar suas próprias conclusões. E o que acontece? Essa pessoa ela se torna, de certa forma, como eu falei, muito confusa. E aí quando ela chega ao ponto que ela tem um conhecimento da doutrina católica, isso chama bastante atenção. Por quê? No protestantismo, no meio de toda essa confusão doutrinária, não tem uma autoridade final para dizer essa é a doutrina correta. Já no catolicismo é diferente. Tem o magistério, os bispos, o papa, para definir a questão. Então, tem assim a autoridade, e no protestantismo falta isso, falta essa autoridade para dar uma palavra final em um ponto doutrinário. Então, entre as razões que têm feito muitos protestantes sinceros, que estudam, que buscam a verdade, retornarem ou migrarem para o catolicismo, é essa questão da doutrina. O protestantismo de certa forma, com todo respeito às pessoas que fazem parte, que são protestantes e são pessoas sinceras, estão lá de boa vontade, mas o protestantismo é uma confusão doutrinária, enquanto já no catolicismo existe uma unidade doutrinária que é única. Em resumo, essa pessoa que vivia de igreja em igreja, de denominação em denominação, buscando a verdadeira doutrina, encontra a doutrina católica, que é admirável, uma doutrina sem confusão, sem contradição, e essa pessoa encontra realmente aquilo que ela procurava, aquilo que ela queria encontrar, e assim ela se sente segura com a verdadeira doutrina. Então essa eu creio que seja a primeira razão que tem feito muitos protestantes retornarem ou migrarem para o catolicismo. E essa pessoa ela acaba migrando porque ela, antes, no meio da confusão doutrinária, ela se sentia insegura. E isso, esse fato dessa pessoa encontrar uma doutrina una, sem divisões, sem contradições, faz com que essa pessoa se sinta segura, e essa segurança é fator primordial
para que a pessoa tome a decisão. Ela quer sair daquela confusão doutrinária e se sentir em segurança, crendo em uma doutrina verdadeira. Uma outra razão para esse retorno para o catolicismo, eu creio que seja os sacramentos. Isso porque no meio protestante os sacramentos não são valorizados e não são ensinados da forma que realmente eles são. Não são ensinados com o mesmo sentido que eles têm no catolicismo. E o que acontece? Quando a pessoa que é protestante e um protestante sincero passa a estudar os sacramentos, especialmente nos pais da igreja, ele chega à conclusão que ele precisa dos sacramentos. Eu vou fazer menção de 2 sacramentos: a Eucaristia e a confissão, por exemplo, que esses sacramentos não existem no protestantismo. E a pessoa ela passa a sentir a necessidade, depois que ela tem esse conhecimento, que na Igreja Católica existe a Eucaristia, que não é uma simples simbologia, mas Cristo realmente presente. Essa pessoa ela chega ao conhecimento que na Igreja Católica tem a confissão, o sacramento da confissão, e é necessário para a salvação, e no protestantismo não tem esse sacramento. Essa pessoa ela se sente, de certa forma, obrigada pela sua própria consciência a um dia se tornar católico. Então, essa é mais uma razão muito forte que tem levado os protestantes a desejarem o catolicismo, porque eles não vão ficar com a simbologia se podem ter ali a realidade do sacramento na Igreja Católica. Isso é uma coisa, um fator primordial para que haja essa migração. Eu não vou chamar conversão, porque eu creio que esse não seja o termo correto, mas migração para o catolicismo. A pessoa ela passa então a ter um certo desprezo pela visão protestante do sacramento e acaba abraçando a concepção católica desses sacramentos, especialmente a Eucaristia e a confissão. E esses 2 sacramentos são essenciais, né, para a salvação da pessoa. Então a pessoa vai desejar, com certeza, receber esse sacramento. Depois que essa pessoa ela está segura da doutrina, porque comparou as diversas doutrinas protestantes, viu suas contradições, achou a unidade da doutrina católica, essa pessoa ela conheceu a realidade do sacramento, ela teve consciência, né, que o sacramento é real na Igreja Católica e que ele é necessário. Essa pessoa também ela chega à compreensão da sucessão apostólica. Isso eu creio que também seja um fator muito importante, determinante. O que é a sucessão apostólica? Os apóstolos, eles ordenaram bispos, esses bispos ordenaram novos bispos, e assim foi durante toda a história da igreja, por esse sacramento da ordem. Através do sacramento da ordem, houve essa sucessão apostólica, de modo que os bispos atuais do catolicismo, eles são legítimos sucessores dos apóstolos, e isso é provado pela história. Então, quando a pessoa conhece esse lado da Igreja Católica, vê que essa igreja é a igreja histórica, e também essa pessoa vê que a igreja tem a autoridade apostólica, ela conserva a verdadeira doutrina na unidade, tem os sacramentos, né? E somente com a sucessão apostólica a igreja pode realmente manter a autoridade para que o sacramento seja verdadeiro. Ou seja, os sacramentos, todos os sacramentos, eles só acontecem na realidade dentro da Igreja Católica. Ou seja, essa pessoa tem essa concepção que existe uma igreja histórica, que tem sacramentos que só podem ser
realizados por verdadeiros sucessores dos apóstolos, e dentro dessa igreja tem uma doutrina, que é a mesma doutrina de sempre, e essa doutrina é conservada nessa igreja. Nesse momento não tem mais por que a pessoa continuar sendo protestante, porque a pessoa vê a necessidade do sacramento para a vida dela, vê a doutrina verdadeira onde está e quer viver essa doutrina. E para que essa pessoa esteja nessa igreja, é necessário ali estar debaixo de uma autoridade da sucessão apostólica. Ou seja, essa pessoa tem que vir para a igreja dos apóstolos. Então eu creio que são essas três, não as únicas razões, mas razões assim fundamentais para que as pessoas deixem o protestantismo e venham para o catolicismo: a doutrina, os sacramentos e a sucessão apostólica. Essas coisas andam juntas, porque dentro da igreja dos apóstolos está a doutrina única dos apóstolos, está os sacramentos. E para que seja realmente a igreja apostólica, fundada por Cristo e mantida através dos tempos, conservando aquela verdade, é necessário essa sucessão apostólica. Conhecendo essas três verdades fundamentais, a pessoa um dia vai tomar a decisão de se tornar católico. Então, eu peço que você curta esse vídeo, tá? Ajude o nosso canal, e assim nós estaremos fazendo mais vídeos defendendo a nossa fé.